Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para a aula 10 do FED, Formação de Especialistas em Dólar, agora aqui no YouTube e com muito frio. Vamos falar de risco país, o que é estabilidade econômica e política de um país, fiscal também não, serve como termômetro para os investidores do mundo. E esse termômetro também da CDS Brasil. Vamos lá. Quero dizer que você pode operar tape reading, você pode operar macro, o dólar spot, o futuro, qualquer coisa. Até as opções de dólar. Mas se você não entender o que é o risco país e como ele afeta o real, você está jogando um xadrez sem o rei no tabuleiro. E não é apenas o que o governo faz frente à economia de um país. É também como o mercado interpreta a capacidade do Brasil ou de qualquer outro país de pagar suas contas, de manter as regras estáveis do jogo, além do que honrar o seu compromisso perante o mundo. Quando essa confiança falha, simplesmente o dólar vira um campo de batalha. E Carlão, fala pra mim, o que é esse tal de risco país? Pelo nome você já deve imaginar. É a probabilidade percebida pelos investidores de que um país possa ou não dar calote. Calote. Que ele possa bagunçar as regras ou explodir fiscalmente. Não é só o risco de pagar uma dívida, tem coisas mais sensíveis um pouco. É o risco de virar um país imprevisível, de um país muito politizado, de um país instável, tóxico por capital estrangeiro. E esse risco, como eu estou falando, ele é calculado, sentido por diversos fatores. Vamos lá, solvência do governo, que seria a dívida pelo PIB ou a trajetória da dívida. Número 2, capacidade de arrecadação e gestão fiscal. Capacidade de arrecadação a gente manja muito, mas gestão não. Estabilidade institucional. STF, Congresso, Executivo, segurança jurídica e previsibilidade regulatória, isso também é muito importante. Uma política, estamos falando de investimentos, uma política monetária confiável, que seria a autonomia do Banco Central. Geopolítica, o clima de governabilidade também, qualidade do arcabouço fiscal, a execução também dessas metas fiscais é extremamente importante, né, Haddad? Além do que, não menos importante, a expectativa de inflação e crescimento desse país. Se um país começa a dar sinais que não tem plano, não tem controle e não tem vergonha na cara, o mercado internacional pune com muita força. Os caras vão vender os ativos, se é que vão entrar aqui, os caras vão tirar o dinheiro, se é que vão estar com dinheiro aqui, eles vão bater no câmbio. E o papel da estabilidade fiscal é extremamente importante. É simplesmente o núcleo do risco de um país. Se o mercado acredita que o governo não vai fechar as contas no longo prazo, ele vai começar a exigir cada vez mais prêmios maiores para financiar a dívida de um governo. E isso vai contaminar tudo: juros, a inflação, a bolsa, os radares dos dólares. E por que, Carlão, que tudo isso é contaminado? Porque simplesmente o investidor estrangeiro ele exige uma compensação pelo risco que ele vai tomar, emprestando dinheiro para um país bosta igual o Brasil. Os fundos e tesourarias eles vão começar a reduzir a entrada, a distribuição de capital nesses países com risco alto. Existem agências ao entorno do mundo que calculam riscos e elas vão rebaixar a nota de crédito desses países, que vai gerar automaticamente saída de fundos restritos a países dentro de uma grade de investimento de alto risco. O Banco Central desse país ele vai ficar muito mais pressionado a manter um juros alto, vai tentar segurar o câmbio na garra, na base da unha, e isso tudo vai se traduzir em aumento do prêmio, porque ninguém vai querer contrato de crédito soberano com esse país, então vai ter que pagar mais. Vai existir uma saída de capital da renda fixa desse país, da bolsa de valores desse país. Vai ocorrer uma desvalorização, no caso nosso, do real. A curva de juros futuros vai ficar totalmente embaçada, então altas dos juros é algo que naturalmente vai acontecer. A inflação via dólar, produtos importados, combustíveis, etc. Tudo. Então dólar alto, dólar nas alturas frente à moeda, por exemplo, nossa, o real, não é
apenas gosto dos investidores, é credibilidade, senhores, é credibilidade. E Carlão, o que é o tal do CDS, Credit Default Swaps? Ele é o termômetro de risco de calote, turma. Ele simplesmente mede quanto que custa se proteger contra uma eventual default no Brasil. Funciona, como um seguro. Você paga um prêmio em bips, em percentual, para se proteger caso o país dê calote. Quanto maior o risco percebido, maior o CDS. Então vamos para um exemplo prático. Um CDS em 120 bips custaria mais ou menos 120 mil dólares para proteger um capital de 10 milhões de dólares em dívida brasileira. E se o CDS subir para 250, você faz uma leitura de que dobrou a percepção de risco. O CDS subiu, o dólar sobe. O CDS caiu, o dólar cai. É simples assim, é um dos maiores e melhores proxies do risco país em tempo real. E você pode acompanhar o CDS 5 anos, que é a referência global, em sites como tradingeconomics.com ou wgb.com. Carlão, vamos falar do risco país e do fluxo cambial? Vambora, tá muito atrelado. Quando o risco país sobe, a entrada de fluxo, a entrada de capital diminui, porra. O investidor, ele não quer levar o seu dinheiro para um país que seria imprevisível. E a saída de capital, ela aumenta. Isso é óbvio. Quem está dentro quer sair o quanto antes da bomba estourar e quem tá fora não quer entrar, porra. Coloca isso na sua cabeça. O dólar, ele sobe por fuga real de capital. É simples. Não é por especulação. Nisso, quem que vai atuar pela imprevisibilidade por tudo? O Banco Central, ele vai entrar no radar. É óbvio que o mercado já vai esperar um aumento de juros para tentar controlar tudo isso, pagar mais para o investidor, para o prêmio dele, e além do que, fazer uma intervenção no Banco Central. Anota, o câmbio, ele é preço de confiança, cara. Quando essa confiança quebra, o preço explode. Que é um caso prático, em 2002, lá na eleição do Lula, o mercado estava temendo um calote gigantesco. O CDS explodiu, o dólar chegou a bater R$4. O mercado só voltou a confiar no Brasil depois de uma carta aberta ao povo brasileiro com a nomeação do Meirelles no Banco Central. Em 2015, por exemplo, quando houve o estouro do teto de gastos, né? Lá, negócio das pedaladas, titia Dilma, país em crise, risco país disparou gigantescamente, CDS passou de 500 bips, o dólar foi a 4 conto com facilidade, o S&P rebaixou rapidamente a nota de crédito brasileira. Em 2022, agora recente, o temor do estouro fiscal após as eleições, os caras simplesmente fizeram uma cartinha de arcabouço fiscal e pronto, já elevou gigantescamente o risco país. O dólar subiu sem fluxo real, estourou, só a conversão ao risco institucional que as coisas arrefeceram. E Carlão, como que o trader ele pode interpretar o CDS? Você pode usar o CDS como um indicador de aversão ao risco soberano, cara. Ele mostra também um sinal de entrada e saída de fluxo, tá, do capital estrangeiro. Serve como um proxy para você antecipar uma pressão cambial. E além disso, o CDS ele sobe junto com o dólar. Isso indica um medo real para os institucionais. Então, se o dólar sobe, o CDS está estável. É possível que seja só um fluxo especulativo ou que seja macro global. E se o CDS cai, mas o dólar sobe, pode ter uma distorção pontual e até uma oportunidade. Então, concluindo para vocês e batendo de novo nessa tecla, batendo, o risco país, ele é um medo do mercado de uma forma interpretada em preço. Não adianta ter exportação forte, ter uma balança comercial no azul, ter commodities em alta, se o investidor ele olha para o Brasil e não vê segurança. Se ele só vê pedalada, se ele só vê Banco Central intervindo, bagunça institucional, né, senhor Xandão? Populismo fiscal também. CDS é simplesmente o raio-x da confiança do Brasil. Então, se você opera o dólar e não olha CDS, se você opera ou investe em outro país e não acompanha o risco país, você está sem um norte. Devemos a todo momento estar a par da credibilidade nacional de determinados países, como por exemplo para nós que operamos o Dalfoot. Fechou? Te vejo na próxima aula.